dedicado ao coordenador acadêmico, professor Dr. Everton Ferrer de Oliveira, a diretora do campus, professora doutora Silvana Maria Gritti, e coordenadora administrativa, bibliotecária, Tatiane Oliveira, em agradecimento, dedicado à Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus Jaguarão, Brasil. Ditaduras militares e a teoria da transmutação histórica. A teoria da transmutação histórica aparece no capítulo 11 do livro Eurocentrismo, Monoteísmo e Epistemologia da Descolonização, escrito pelo psicólogo social pichoniano uruguaio Omar Gavarra em 2021. Antes de analisar as ditaduras militares e a conexão entre o passado e o presente, veremos que os mecanismos de transmutação estão relacionados a processos históricos de internalização. Esses processos não são acessíveis à consciência, então os resíduos do passado continuam presentes, influenciando a vida emocional dos processos históricos. O estudo central deste tratado vai além das ditaduras militares. Seu objetivo é conscientizar sobre os fatores que contribuem para a alienação da nossa civilização ocidental. A transmutação histórica é uma ferramenta que nos ajuda a compreender melhor esses processos. Omar Gavarra divide este estudo em 3 pontos principais. Primeiro, definir o conceito de transmutação histórica, utilizando alguns exemplos para facilitar a compreensão. Segundo, uma vez compreendido esse mecanismo, somos capazes de visualizar os processos históricos de outra perspectiva, de diferentes ângulos convergentes. Gavarra utilizará como amostras 2 eventos históricos com mais de 500 anos de diferença e 9.000 quilômetros de distância, do outro lado do Oceano Atlântico. Primeiro, as ditaduras militares latino-americanas do século XX. Segundo, o período anterior à Reforma Protestante. Ele demonstrará que os genocídios religiosos da Baixa Idade Média foram transmutados no espaço e no tempo por meio de mecanismos de substituição, que tendem a emergir, ocorrer e se reproduzir em diferentes direções e momentos históricos, sendo o século XX um deles. Gavarra afirma que, por se tratar de uma amostra analítica e considerando que esse processo se estabeleceu principalmente no Ocidente, o modelo que ele apresentará é apenas um dos vários exemplos e destinos de transmutações históricas. Da mesma forma, ele afirmará que os genocídios do século XV emergiram de fontes e antecedentes históricos anteriores. Terceiro, Gavarra demonstrará que o Ocidente é marcado por tendências à compulsão à repetição, para citar um termo freudiano, de tal forma que o que hoje conhecemos como ditaduras e genocídios não são fenômenos novos, nem são eventos isolados que ocorreram em um dado momento. Trata-se de um processo histórico de reaparecimentos e reproduções, que vem ocorrendo no tempo e no espaço, e que tende a continuar seu curso, a persistir, a menos que tomemos consciência dele e consigamos neutralizar essas pulsões históricas de morte, enraizadas principalmente no que hoje conhecemos como Ocidente. Para Gavarra, os processos históricos foram internalizados, tornaram-se parte do psiquismo social. Portanto, podemos falar da história como se fosse um organismo vivo. Não estamos falando apenas de eventos passados externos ao sujeito, mas de fatos que se internalizaram, se integraram, se introjetaram, sepultaram-se na estrutura psíquica das sociedades humanas. Esse processo histórico, vivo, vibrante e em constante transformação, distorce-se ao longo do tempo, transmuta-se, toma diferentes direções e muda de forma, preservando certos resíduos discursivos do passado. Acreditamos que nossas ideias são nossas, quando, na realidade, não sabemos que elas nos foram impostas de fora. Que somos movidos por impulsos além do nosso controle. Desconhecemos as verdadeiras motivações que nos levam a alcançar certas ideias, teorias, conceitos, ações e emoções. Muitas vezes, chegamos a certas conclusões, acreditando que sejam nossos próprios pensamentos, sem ter a mínima consciência de que elas não foram impostas apenas de fora, mas de tempos distantes e até remotos. Portanto, a transmutação, além de exógena, também é atemporal,
pois sua influência ultrapassa significativamente o círculo do grupo primário e da nossa cultura atual. Analisamos nossa realidade por meio da repetição involuntária de experiências passadas que incorporamos culturalmente ao longo do tempo e as vivenciamos como se fossem o presente. Gavaher chama os primeiros sistemas de crenças, que foram os alicerces sobre os quais todos os outros foram erguidos, projetados, sucederam e transmutados, de nomenclatura primordial. Essas nomenclaturas primordiais são compostas por magia, religião e mito, que tomaram diferentes direções, destinos, distorções e transmutações, perpetuando-se no tempo e no espaço e integrando-se parcial ou totalmente sob outras formas substitutivas. Desde o século XV e com as descobertas geográficas europeias, a colonização desenvolveu múltiplas ramificações sob narrativas científicas, filosóficas, geográficas, antropológicas, geológicas e sociológicas, entre outras. Assim, o estudo da emigração, imigração, colonização, população, raças, trabalho escravo, civilização, geografia da colonização, climas, as doutrinas de Montesquieu, Herder e Malthus, e a divisão do globo em 5 zonas foram todos estudos voltados para o conhecimento dos continentes e seus habitantes, de modo que o currículo ocidental foi colonizado. Para compreender esses mecanismos complexos, o autor menciona alguns exemplos no pensamento de Darwin. Lembremos que a ideia de povo eleito já havia sido internalizada por Darwin, muito antes de ele escrever A Origem do Homem. A fantasia de pertencer a um povo seleto foi culturalmente incorporada na Europa, tanto que até o próprio sujeito se apropriou do privilégio de ser escolhido, alguém especial, único e predestinado. A fantasia do povo eleito foi integrada e deformada por meio da transmutação em teorias científicas e currículos acadêmicos. Assim, narrativas míticas, religiosas e teológicas assumiram a forma de narrativas racionais e científicas, sob a nomenclatura de biologia, política, direito, antropologia e outras manifestações mais socialmente aceitas. Portanto, e sem qualquer consciência desses mecanismos psíquicos, nosso naturalista inglês transmutou o povo escolhido bíblico em uma nação e uma raça destinadas a ser naturalmente superiores, e das quais, logicamente, ele faz parte. Da mesma forma, podemos encontrar exemplos análogos nas ideias de Walter Bagehot e Herbert Spencer, que foram inspiradas pela influência subreptícia do colonialismo inglês e da burguesia branca europeia do século XIX. Da mesma forma, essa influência colonial levou Hegel à conclusão de que a cultura americana estava destinada à extinção e ao declínio gradual na presença de uma cultura europeia superior. Essas ideias filosóficas estão conectadas à limpeza étnica, à expulsão forçada de um povo, uma forma de extermínio sistemático, predestinado por leis naturais para criar uma região etnicamente homogênea, racialmente pura e europeia. A autodestruição e a destruição de raças inferiores pela raça europeia branca superior tem sido uma ideia permeada por componentes externos arcaicos, religiosos, míticos e sobrenaturais, inspirada pela antiga crença em um povo escolhido, divinamente destinado a ocupar uma terra prometida, tendo previamente eliminado todos os seus habitantes. Gavaher refere-se a essas crenças obsoletas como o mito da colonização prometida, que, tendo descido de púlpitos e plataformas monoteístas, foi transmutado sob a lógica política, racista e imperialista. À medida que o uso da razão e a libertação das superstições ganharam força, a religião encontrou dificuldade em continuar justificando o extermínio como um ato divino. No entanto, as ideias míticas continuaram seu curso sob o disfarce da ciência e das formas racionais. As nomenclaturas não se substituem, mas sim se diluem, fundindo, combinando seus elementos, prolongando sua existência, integrando-se e consolidando novas nomenclaturas. Processos de repetição ocorrem tanto em um determinado sujeito quanto em sociedades humanas.
Freud chamou de compulsão à repetição um mecanismo definido por Laplanche como um processo incontrolável de origem inconsciente em virtude do qual o sujeito se coloca ativamente em situações dolorosas, repetindo assim antigas experiências, sem se lembrar de seu protótipo, mas, ao contrário, com a impressão muito vívida de que se trata de algo plenamente motivado no presente. Gavaher afirmaria que não podemos falar apenas de eventos que ocorreram, mas de eventos que estão ocorrendo e que tendem a continuar seu curso. As perseguições heréticas realizadas nos séculos passados prepararam psiquicamente o mundo ocidental para novas formas de heresia e subversão. Gavaher argumenta que guerras religiosas, genocídios, massacres, a queima pública de mulheres más ou bruxas no século XV, perseguições religiosas, torturas, desaparecimentos, tortura e exílio não são eventos historicamente isolados, mas sim conectados entre si por um cordão associativo e por conexões de ancestralidade e descendência. Há uma história subjacente que foi internalizada, que não está sujeita ao mesmo conceito de tempo que a narrativa histórica. 500 ou 600 anos podem parecer muito tempo para nós, porém, na história subjacente, o conceito de tempo é alterado, de modo que os eventos históricos parecem mais próximos uns dos outros, coabitando no mesmo momento, e o passado se sobrepõe ao presente. Levando em conta esses mecanismos históricos, Gavaher afirma que termos atuais como esquadrões à morte, técnicas de contra-insurgência, guerra suja, terrorismo de Estado, práticas criminosas do Estado e doutrina militar de contra-insurgência, entre outros, embora logicamente diferentes dos termos eclesiásticos do século XV, ambos os eventos históricos estão conectados por um processo, por um cordão associativo, em que práticas criminosas passaram da Igreja medieval para os Estados modernos. Os Estados continuaram a desenvolver esse processo, perseguindo seus próprios hereges, conhecidos hoje como subversivos. Da mesma forma, eles continuaram a realizar genocídios, massacrando povos indígenas e oprimindo seus próprios cidadãos. No final do século XIX, cresceu a ideia de que a moral ocidental e cristã era ameaçada pelas forças do mal, que ameaçavam a ordem natural. Nosso autor chega à convicção de que esses processos compulsivos são moldados pela lógica histórica ocidental e por um modo de pensar alienado e alienante, constantemente dividido entre as ideias do bem e do mal. A crença em seres superiores e inferiores, civilizados e selvagens, Deus contra hostes demoníacas, filhos da luz e filhos das trevas, a fantasia da existência de um povo eleito e povos inferiores que devem ser subordinados, e onde os conceitos de verdade, paz, liberdade, amor, misericórdia, beatitude, sacralidade, santidade e obediência coexistem com contos de sangue e genocídio, através da água, do fogo, do enxofre e da espada. Por outro lado, essa visão de mundo patriarcal, arcaica e fragmentada, segundo a qual o homem é o lobo do homem, onde a lógica do conflito eterno, a ideia irracional e defensiva, e o medo de viver sob a ameaça de um perigo permanente e iminente, nos levam a criar inimigos onde eles não existem. Portanto, é necessário antecipar e destruir o objeto ameaçador antes de ser destruído por ele. No entanto, a verdadeira ameaça é a permanência e a existência da humanidade no planeta que está em jogo. É a própria vida. Essa lógica alienante e violenta, segundo Gavaher, é impulsionada principalmente pelas tradições monoteístas milenares que moldaram o pensamento ocidental. Neste livro, Gavaher discute como visões e paradigmas eurocêntricos influenciaram a maneira como a história, a cultura e o conhecimento são compreendidos em contextos não ocidentais, contextos que não correspondem ao mundo branco anglo-saxão. Gavaher nos confronta com nossa própria realidade, com o autorreconhecimento, com a reflexão sobre nossa identidade. A natureza compulsiva e autoritária das execuções, extermínios, genocídios e tortura sempre encontrou, para a surpresa de muitos, um grande número de simpatizantes entre a população civil e intelectual em todas as épocas históricas. Durante o Renascimento Europeu, durante a Reforma Religiosa, e mesmo depois dela, o povo aceitou essas execuções públicas em massa, principalmente de mulheres,
sem qualquer repugnância, justificando-as como uma guerra justa entre o bem e o mal. Hoje ficamos horrorizados com esses eventos passados, mas nós mesmos acabamos reproduzindo-os e justificando-os avidamente. Estamos convencidos de que superamos as manchas sombrias do passado e de que somos seres mais civilizados do que ontem, quando a realidade nos mostra o contrário. Segundo Gavaher, a opinião pública que defendeu o clero e se alegrou com as execuções de mulheres na cidade de Schwabach em 1506, e em muitas outras cidades da Alemanha, é idêntica à opinião pública que hoje fala com desdém e impiedade sobre as mulheres que foram detidas, interrogadas, torturadas, estupradas, assassinadas, tomadas como espólios de guerra e seus filhos sequestrados e tirados de suas mãos em centros de detenção clandestinos. Nos causa profundo desconforto e mal-estar ter que nos entregar à introspecção, a um julgamento crítico de nós mesmos. É nesse momento que ativamos mecanismos de defesa que nos impedem de saber quem realmente somos. No século XV, a ameaça diabólica era representada por seitas religiosas que se opunham ao poder hegemônico clerical, fossem elas os taboritas, os hussitas ou os adamitas, entre outras. No entanto, no século XX, as seitas religiosas do passado assumiram a forma de partidos políticos no presente, e os antigos hereges que hoje conhecemos como subversivos são membros desses mesmos partidos, que sofrerão o mesmo destino de seus predecessores. Grupos socialistas e comunistas foram demonizados da mesma forma que as seitas medievais desobedientes ao clero foram nos séculos passados. Os novos hereges do século XX são chamados de socialistas, comunistas e também estudantes, artistas, professores, líderes sindicais e políticos. As transgressões dos hereges de hoje não foram expiadas pelo fogo, como nas fogueiras medievais, mas por meio de tortura e desaparecimentos forçados. Eles foram levados por um novo clero militarizado, e seus corpos foram finalmente enterrados em suas próprias terras, adjacentes aos seus conventos de morte, conhecidos hoje como quartéis, centros clandestinos, escolas do exército, campos de concentração ou batalhões. O mecanismo psíquico é o mesmo do século XV, exceto que os novos inquisidores não são mais padres, papas ou arcebispos. São agora coronéis, capitães, policiais e comissários. Aqueles que justificaram, negaram ou se regozijaram com as chamas das fogueiras, os gritos, os uivos e os horrores dos genocídios perpetrados pelo clero medieval em nome de Deus são os mesmos que justificam os genocídios de hoje em nome da liberdade e da democracia. Os hereges de hoje não são mais interrogados pelos tribunais da Inquisição ou pelos autos de fé, agora são interrogados em centros militares clandestinos. Por outro lado, as leis medievais de espionagem, as fogueiras e o fogo purificador foram substituídos por outros meios de tortura e execução, desaparecimentos, prisões, aniquilação psicofísica, exílio político e banimento social. A heresia do passado e a subversão do presente devem purificar a transgressão de alguma forma, seja pelo fogo, pela água ou pela eletricidade. Enquanto o fogo medieval purificava a desgraça do pecado, hoje a tortura purifica o mal da pátria e extirpa a heresia nacional. O pecador medieval e o sedicioso contemporâneo, ao entrarem no recinto purificador, deixaram de ser pessoas e se tornaram um pacote descartável, uma coisa, um objeto desprezível nas mãos de seu carrasco. Aqueles eram os hereges religiosos, estes são os sediciosos políticos subversivos. As mulheres não são mais condenadas por fazer chover granizo, ou por fazer viagens imaginárias, ou por infligir doenças, impedir os humanos de conceber, estragar os frutos e sementes dos campos, ou fabricar pragas. Hoje, elas são condenadas por outras formas de maldições. Porque carregam em seus ventres as novas gerações que continuarão o caminho da desobediência civil e da resistência ao poder opressor. Gavaher afirma que esse cordão associativo com o passado tende a se projetar no futuro, a menos que busquemos uma mudança estrutural em nossa civilização ocidental. Para isso, precisamos construir uma nova consciência introspectiva e autocrítica, conectando-nos com a história, superando a ideia de dualidade, uma visão de mundo dicotômica, simplista e maniqueísta, e aceitando sua complexidade. É necessário construir uma nova consciência humanista,
baseada na esperança, na fraternidade e no amor à vida, superando nossos medos da liberdade.